estrangeiro, este vídeo é para você que deixou a sua pátria, a sua família, tudo aquilo que lhe é mais querido, mais familiar. E por escolha própria, escolheu viver para um outro país. Não é um passo fácil, é um passo difícil, é um recomeço, né? É recomeçar toda a sua vida em um lugar diferente. E quando nós damos esse passo, nós sabemos que vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter muita força de vontade, muita fé em Deus, para que os processos de adaptação, legalização, estabilização emocional, tudo isso se estabilize em nossa vida, não é? E nós, quando temos a Deus em nossa vida, nós percebemos que faz toda a diferença. Porque nós temos um Deus que Ele está conosco, onde quer que nós estejamos, um Deus que cuida de tudo aquilo que nós necessitamos nos mínimos detalhes, um Deus que nos ama. Deus ama o estrangeiro e Ele cuida, Ele zela pelo estrangeiro. E eu me lembro de pelo menos 3 situações aqui que eu posso rapidamente tentar contar. Houveram muitas outras, e eu louvo e engrandeço ao meu Deus por todas elas, mas pelo menos 3 situações em que não só eu, mas as pessoas que estavam ao meu redor viram o agir de Deus. E a primeira situação foi logo quando eu cheguei aqui em Portugal. Quando eu cheguei aqui em Portugal, há 16 anos atrás, eu cheguei em janeiro daquele ano que foi 2009. E janeiro é frio, é inverno. Eu saí de um calor do Recife, mais de 30 graus, não é? Com uma roupa um tanto quanto fresca. Eu não tinha roupas de inverno. Lá naquela época era caríssimo, impensável comprar roupas de inverno. E na minha família, eu lembro que naquela época também não havia pessoas que houvessem viajado para algum outro país que tivessem, pronto, que pudesse dar. Ou mesmo era algo tão caro, não é? Que, pronto, era algo que naquela situação não tinha como dispor. Então eu vim com um casaco fino, não é? Uma malha fininha, que hoje em dia serve já para os finais assim, da primavera. Eu ainda tenho esse casaco, glória a Deus. E ao chegar aqui, quando o avião para, né, aqui em Portugal, as pessoas tinham saído com uma determinada roupa lá de Recife, né? E quando o avião para aqui em Portugal, eu só vejo as pessoas pegando as suas bolsas de mão, descendo aqueles casacos, bem pesados, aqueles casacos grossos, e eu só olhar. Então, quando eu saí do avião, eu entendi por que eles estavam usando aqueles casacos tão pesados. E eu estava com aquele casaco tão fininho. Me veio logo uns pinguinhos frios no rosto, que eu imaginei, meu Deus, eu estou dentro do frigorífico. Desculpe. Mas foi mesmo essa sensação. E eu saí com um frio tão grande. E fui pegar minha bagagem. Logo, eu fui para a casa onde eu deveria ir, né? Seguir com os meus parentes. E eu lembro que umas 2 semanas depois, na altura, né, uma parenta minha, uma contraparente, não é minha, ela me deu assim umas bolsas cheias de casacos.
E como eu fiquei feliz. Como eu fiquei feliz, porque eu não tinha nenhum casaco. Eu só tinha roupas de verão. E eu achava que eu não ia usar nunca aquelas roupas, porque era frio todos os dias. Então, como eu fiquei feliz. Ali foi a primeira vez, não é? Que explicitamente eu vi o cuidado do Senhor. Deus tinha movido alguém para me dar roupas de inverno. Uma outra vez foi no trabalho. Eu trabalhava para uma empresa, na altura era uma empresa de telecomunicações, que era a Zon TV Cabo. E foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui em Portugal, e eu trabalhei com telecomunicações em algumas operadoras durante pelo menos 3 a 4 anos, quando cheguei. E eu lembro que houve um dia que ao chegarmos ao escritório, o nosso patrão, que priorizava qualidade. No escritório nós éramos poucos, mas ele priorizava a qualidade dos funcionários. Ele não queria muitos funcionários que entrassem e saíssem pelo escritório sem fazer vendas, sem fazer contratos. Ele queria poucos que fizessem contratos. Então, um belo dia, o patrão chegou no escritório e disse: toda a gente vai chegar com um contrato embaixo do braço. Se não chegar, é rua. Então, nós partimos como loucos para o território de trabalho. E cada um seguiu com um colega para ajudar. Eu fiquei com um colega. A primeira equipe fez os contratos. O meu colega conseguiu fazer o contrato dele. Só que comigo demorou o dia todo. Na última hora, que era mais ou menos às 7h30, nós só tínhamos uma única casa para bater. E nós batemos naquela casa. E quando nós estávamos com o papel na mão do contrato, falando com o filho e falando com a dona da casa, que era uma situação onde praticamente, pela experiência que nós tínhamos, era contrato feito, o filho olha para a gente e diz: não vamos fazer agora. Então eu respiro fundo e levantamos do sofá e saímos. Mas aquele rapaz ficou com um folheto com o nosso número. Quando nós estamos a alguns passos adiante da casa, o telemóvel toca, o celular toca e ele diz: volta aqui, a gente vai fazer o contrato. Então o colega que estava comigo olha para mim e diz: o teu Deus é muito grande. Então eu vi alguém glorificar a Deus na minha vida através de uma situação que só Deus para realizar. E chegamos todos com o contrato e continuamos a trabalhar ali no escritório. A terceira vez foi num call center, também telecomunicações. Eu lembro que foi um momento muito difícil, que eu precisava me sustentar de qualquer forma, e o meu sustento estava ali nas telecomunicações, e eu estava a fazer poucos contratos porque eu tinha acabado de chegar para aquele tipo de trabalho. Eu estava acostumada a fazer televisão, telefone, internet, e ali eu iria vender só um telefone, que era o serviço da Optimus Home. Então, o primeiro mês eu me lembro que eu fiz 3 contratos, o segundo eu fiz 5 contratos, o terceiro eu fiz 8, e eu orei muito ao Senhor, e no 4º mês eu fiz 40, e daí por diante foi 50 ou mais de 50. Por isso, meu irmão, não duvide do agir de Deus na tua vida. Esforça-te e ser corajoso, porque o Deus que você serve, Ele faz acontecer o impossível para você. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.